pessoal, eu tenho aqui um material para passar para vocês, através da apresentação de alguns slides, sobre um assunto muito importante na estatística, que é um dos mais interessantes também, do meu ponto de vista, que é sobre coeficiente de correlação e reta de regressão linear simples, certo? A reta de regressão linear simples ela é um complemento, né, da sequência a esse estudo inicial sobre o coeficiente de correlação. Então, nesses slides que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu trago algumas informações importantes sobre qual é a intenção, né, de se calcular esse coeficiente de correlação. Para que é que ele serve? O que é que ele mostra? Qual é o alcance dele dentro de uma perspectiva mais de gestão dos seus negócios, né? Onde é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho? Então, esse tipo de reflexão vai ser permitido a partir do momento que a gente vivenciar sobre o que é esse coeficiente de correlação, o que traz a sua teoria, né, sobre esse assunto que, como eu falei, é muito importante para a vida do gestor, né, de quem tem um negócio, né, que faz a administração desse negócio. Então, a estatística ela tem algumas ferramentas de gestão. E essa é uma das mais interessantes, inclusive, assim, dentro do meu ponto de vista, tá? Então, eu acho muito importante você compreender e, se possível, você calcular, né, esse coeficiente de correlação dentro do teu cotidiano profissional, certo? Então, deixa eu capturar aqui uma tela, né, para que a gente possa entender como é que funciona isso. Então, inicialmente, pessoal, como vocês podem ver aqui, acompanhando essa leitura, né, no estudo de correlação e regressão estatísticas, deve-se levar em consideração duas variáveis e uma população. Quer dizer, nós vamos estudar a partir de agora não mais somente uma variável, mas sim duas variáveis ao mesmo tempo, certo? Então, dentro de uma população, você pode estudar duas variáveis diferentes, tá? Por exemplo, salário dos vendedores e faturamento dentro de uma empresa. Você tem uma população, né, que é a empresa onde você trabalha, certo? E de lá você pode fazer o estudo de duas variáveis diferentes, como você pode ver nesse exemplo, uma chamada salário dos vendedores, né, e outra o faturamento. Quer dizer, são duas variáveis da empresa Beta SA, né, que é uma população. Dentro desse estudo, teremos a correlação e a regressão estatística, cujo principal objetivo é estudar a relação entre essas duas variáveis. Então, surge uma preocupação com o pesquisador, com o estatístico, a pessoa que está estudando, né, fazendo um estudo estatístico, em saber se entre duas variáveis quaisquer, uma tem a ver com a outra, ou se nenhuma tem a ver com a outra, né? Você fazendo esse estudo das duas ao mesmo tempo. Se uma, na verdade, mantém relação com a outra ou não, certo? Então, se tiver essa preocupação, você tem essa oportunidade de fazer esse estudo, que pode ser investigando a presença e ou a ausência dessa relação, né? Que pode ser, quantificando a força dessa relação, que é a correlação, né? E dois, explicitando a forma dessa relação, que seria a regressão. Então, a partir do momento que você identificar que há alguma relação entre duas variáveis quaisquer, você pode intensificar o seu estudo com uma regressão entre essas duas variáveis para especificar a forma, né, dessa relação, certo? Vamos passando aqui para o próximo slide. A correlação é a medida padronizada da relação entre duas variáveis que indica a força e a direção desse relacionamento, né, linear entre duas variáveis aleatórias, né? A correlação ela nunca pode ser maior do que mais um e nunca pode ser menor do que menos 1. Ou seja, estará sempre dentro desse intervalo, menos 1 e 1. Tá? Então, passando aqui o próximo slide, uma correlação próxima de zero indica que duas variáveis têm pouca relação, né? Uma correlação positiva indica que as duas variáveis se movem na mesma direção. E a relação é cada vez mais forte quanto mais a correlação se aproxima de mais 1. Então, se ela estiver dentro daquele intervalo entre 0 e mais 1, essa correlação é positiva, né? E essa leitura aqui quer dizer que quanto mais a correlação se distancia de 0 e se aproxima de mais 1, essa força aumenta,
né? E é numa mesma direção que as duas correm, ou seja, quanto mais uma aumenta, a outra também aumenta. Em contrapartida, quanto mais uma diminui, a outra também diminui, porque elas sempre andam na mesma direção. Caso o coeficiente de correlação seja positivo, ou seja, esteja acima de zero e mais próximo de mais um, certo? Por outro lado, uma correlação é negativa, indica que as duas variáveis movem-se em direções opostas. E a relação fica cada vez mais forte quanto mais se aproxima de menos 1. Ou seja, se quando você calcular o coeficiente de correlação entre duas variáveis, ele der negativo, ou seja, estiver entre 0 e menos 1, quer dizer que as duas variáveis, elas correm em sentido contrário. Ou seja, à medida que uma aumenta, a outra diminui. À medida que uma diminui, a outra aumenta. E essa relação se torna cada vez mais intensa à medida que o coeficiente de correlação se aproxima de menos 1. Né? Então, é o oposto da correlação positiva. Certo? Duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas positivamente, o R é igual a mais 1. Movem-se essencialmente em perfeita proporção na mesma direção. Ou seja, se de repente você calcular o coeficiente de correlação e esse coeficiente de correlação, que normalmente é simbolizado por um R minúsculo, ele for igual a mais 1, é porque as duas variáveis elas têm uma perfeita correlação entre elas. Dois conjuntos que estão perfeitamente correlacionados negativamente, aí o R é igual a menos 1. Movem-se em perfeita proporção em sentidos opostos, né? Ou em direções contrárias. A relação entre as variáveis é evidenciada pela formação de um padrão no diagrama de dispersão. Né? Então, tipos de correlação. A correlação entre duas variáveis pode ser uma correlação positiva, onde o aumento de uma variável corresponde ao aumento da outra, e uma correlação negativa, onde o aumento de uma variável corresponde à diminuição da outra. Então, uma coisa é as duas correrem no mesmo sentido, que aí é uma correlação positiva. Outra coisa é elas correrem em sentido contrário, e aí a correlação é negativa. Né? Aqui o slide ele se repetiu. Disse também que uma correlação é linear quando é possível ajustar uma reta entre essas duas variáveis, né? Onde pode ser forte quanto mais próximas da reta, né? Ou fraca quanto mais próximas, quanto mais distantes da reta. Né? Então, aqui tem que ajeitar a leitura aqui desse slide, a escrita desse slide, melhor dizendo. A correlação ela pode ser também não linear, né? Quando não é possível ajustar uma reta entre essas duas variáveis. Mas o coeficiente, o diagrama de dispersão, ele é um gráfico, certo? Onde pontos no espaço cartesiano x, y são usados para representar simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas, medidas em cada elemento do conjunto de dados. Ele é muito útil para comparar dados, né, como antes e depois. Tá? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos, né, para mostrar essa questão da regressão, né, que a gente vai estudar um pouco com mais profundidade depois que a gente esgotar todo esse conceito de correlação. Mas, antes de mais nada, se você observar aqui alguns pontos dentro desse gráfico aqui, é um plano cartesiano XY, né? Tem aqui o primeiro quadrante e os pontos estão desenhados nesse primeiro quadrante de acordo com essa dispersão que vocês estão vendo aqui. E logo aqui abaixo você pode observar que está escrito que há uma correlação positiva entre x e y. X é uma variável e y é outra variável. Né? E a combinação entre pontos dessas duas variáveis estão pontuados aqui nesse gráfico, de acordo com essa dispersão. Né? Visualmente, vocês observam essa dispersão entre esses pontos. Porém, dá para você perceber também, dentro de uma leitura de um gráfico, que esses pontos eles estão mais ou menos que formando uma tendência ascendente, né? Então, crescente, certo? E eles estão, de uma certa forma, aleatórios. Né? Esse próximo gráfico aqui, você percebe a diferença em relação ao outro, que os pontos estão mais próximos. Né? Está mais próximo, assim, inclusive, de uma união maior entre os pontos. Né? Uma dispersão menor entre esses pontos. Então, eles estão mais juntos do que no primeiro gráfico.
De modo que aqui também é uma correlação positiva entre x e y, só que essa correlação aqui mostra que é mais forte do que no gráfico anterior, né? E nesse gráfico aqui, os pontos estão basicamente alinhados, né? De modo que mostra-se uma correlação positiva perfeita entre a combinação de pontos de x e de y, né? Então, está mais facilmente aqui a ideia de uma reta, né, de você enxergar o desenho de uma reta, unindo todos esses pontos. Então, são três gráficos que formam uma combinação de pontos dentro de um plano cartesiano, de um eixo x e y, né, onde o primeiro gráfico foi de uma forma mais aleatória a apresentação dos pontos, o segundo gráfico já uniu um pouco mais os pontos, e esse terceiro gráfico uniu tantos pontos que, ao ponto de dar-se para perceber que é perfeitamente quase possível nós traçarmos uma reta unindo todos esses pontos, certo? Então, seria esses três gráficos de uma correlação positiva. Agora, tem mais três gráficos para te mostrar, onde você pode observar aleatoriamente também uma tendência decrescente entre a união desses pontos, que estão muito dispersos, mostrando aqui uma correlação negativa entre esses pontos x e y. Esse próximo gráfico, há uma correlação não linear entre esses pontos, porque é quase que impossível visualmente você observar a proposta da gente poder traçar uma reta unindo esses pontos. Então, por isso que aqui a correlação é não linear, porque está visualmente aqui mais parecido com uma curva do que propriamente com uma reta. E aqui, basicamente, que é impossível você traçar uma reta unindo todos esses pontos, dado a aleatoriedade, o grau de dispersão entre a combinação desses pontos entre x e y, certo, pessoal? Então, aqui está graficamente mostrando como é que a gente pode unir os pontos, né, fazendo uma combinação entre duas variáveis x e y, tá ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui, para que no próximo a gente possa dar sequência a esse estudo de correlação e regressão linear, certo, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para a captura de tela, né, para que a gente possa se despedir desse vídeo, mas no próximo a gente vai dar sequência dentro dessa ordem, né, da leitura e da apresentação desse conteúdo, que é, como eu falei para vocês, a respeito de correlação e reta de regressão linear, ok? Até o próximo.